Bom dia, gente. Tudo bem? Probleminha aqui. E estão me ouvindo aí? Esqueci o volume. Gente, tudo bem? Estão ouvindo? Ok. Ok, Jéssica. Bom dia para vocês. Então, mais uma vez, estamos reunidos aqui. Nós vamos falar, né, hoje sobre patologia do líquido amniótico. Nós vamos falar sobre oligodramia e sobre polidramia e as consequências e as complicações que isso pode trazer e acarretar numa gestação. E na parte da tarde, nós vamos falar hoje sobre amniorrex prematura. Então, a gente vai ver então as funções do líquido amniótico. Qual a finalidade do líquido amniótico? Como é que ele é formado? Para que serve esse líquido amniótico? E o que acontece com um feto ou com uma gestação nos casos nos quais, ou no qual, né, o líquido se encontra diminuído, ou se ele se encontra, ou se ele se encontrar, né, aumentado. Então, a gente vai ver as finalidades e as principais funções. Quais são as funções principais do líquido amniótico, então? Ele promove o ambiente para movimentação fetal adequada. Esse feto tem que se movimentar. Então, esse líquido amniótico, a finalidade principal é o movimento do feto. Proteger o feto contra o próprio traumatismo do abdômen ou do ventre materno e contra a compressão uterina. Então, ele protege contra a compressão de cordão umbilical, por exemplo, que pode levar o fenômeno complexivo a uma asfixia, né? E essa asfixia pode levar a uma hipoxia e pode levar à morte do feto. Então, no caso da diminuição, por exemplo, né, pode sim ocorrer compressão, no caso de diminuição de líquido amniótico, compressão de cordão, levando a diminuição de nutriente para esse feto, com pouco líquido, menos oxigênio, podendo levar assim ao sofrimento fetal. Ele também ele faz a manutenção, né, da temperatura, mantém a temperatura do feto constante. Ele mantém pressão e a osmolaridade elevada na cavidade amniótica. No início da gestação, eu tenho uma alta concentração de sódio e de cloro nesse líquido amniótico. E no início, a produção do líquido amniótico se dá principalmente por transsudato, igual a gente vai ver a definição mais para frente. Posteriormente, ele é originário da urina fetal, e esse líquido é reciclado através da deglutição do feto e depois ele volta, parte para a cavidade amniótica, né, pela urina do feto. Uma gestação, por exemplo, com 33, 34 semanas, o volume de urina fetal pode chegar em torno de 1.000 a 1.400 ml por dia. E no final da gestação, como eu disse, no início eu tenho uma alta concentração de cloro e sódio, mas mais para o termo, né, mais a termo, gestação mais no final, quando o feto está pronto para nascer, eu tenho uma maior concentração de ureia e creatinina nesse líquido amniótico. Ele promove o desenvolvimento pulmonar, então a finalidade também é manter a expansão pulmonar. O feto que, no caso, uma gestação com pouco líquido ou com oligodramia, ele vai ter a sequência de Potter, ele vai evoluir com hipoplasia pulmonar, esse pulmão não vai desenvolver, vai ter uma face dimórfica, vai ter deformidade óssea, pode ter pé torto congênito, pode ter anomalia crânio e anomalia facial. No caso do pé torto congênito, o tratamento, caso ocorra, às vezes resolve apenas com tratamento ortopédico e fisioterapia. Agora, se a hipoplasia for intensa, esse pulmão não expande. Então, a finalidade do líquido amniótico que fica, o que entra no pulmão de ar do feto, é ocupar um espaço, né, para que esse pulmão expanda e para preparar o feto para a sua vida extrauterina. Então, a finalidade principal é expansão do líquido amniótico. Quando eu não tenho quantidade suficiente de líquido amniótico, eu vou ter sim uma sequência de Potter, é o chamado Potter-like. Não é o Potter que tem a genesia renal, que a gente vai ver qual é, esse é diferente, tá? Mas o Potter-like é por insuficiência de líquido amniótico, a gente vai ver quais são as principais causas de diminuição, né, de líquido amniótico. Ele também protege contra infecção, então ele tem ação bacteriostática. Né? Então ele protege sim contra infecção, contra descamação, contra compressão de cordão, contra trauma do abdômen. Ah, doutor, eu caí, mas de que maneira? Ah, foi sentada, não tem muito problema. Então, por quê? Porque o líquido amniótico protege. Ah, doutor, eu bati a barriga, mas de que maneira que foi?
Dependendo do trauma, sim, pode haver complicação, mas a finalidade é proteção do feto e expansão do trato digestivo, bem como o trato pulmonar e o bom funcionamento renal. Então, como é que é mantido esse líquido amniótico? Então, a fisiologia, o volume do líquido amniótico é mantido pelo volume de líquido que entra e que sai pelo espaço interviloso. No início da gestação, o líquido amniótico se origina do compartimento materno e fetal, principalmente por transsudação. Águas e solutos cruzam a pele do feto, saindo dos capilares e entrando por espaço. Voltou. Aconteceu alguma coisa que desconectou. Bom, como eu estava dizendo para vocês, na segunda da metade da gestação, a pele se torna queratinizada e, dessa forma, impermeável a água e solutos. A partir daí, a maior contribuição do volume de líquido amniótico é a partir da urina fetal. A principal via de absorção é a deglutição, né, que se inicia por volta da 15ª e 16ª semana de gestação. Ao final da gestação, como eu havia dito anteriormente para vocês, o feto é capaz de deglutir mais de 1000 ml diário, né, que é reciclado para o espaço amniótico através da urina fetal e que alcança o compartimento materno e também parte vai alcançar o compartimento materno pela placenta, através da placenta, pelo espaço interviloso. Então, a regulação do volume do líquido amniótico, ele é progressivo durante a gravidez, como vocês podem observar nesse gráfico embaixo. Com 12 semanas de gestação, eu tenho sei lá, 100 ml de líquido, 50, 25 ml de líquido, e vou aumentando progressivamente. Por volta de 15 semanas, eu posso chegar a 550 ml, em 32 semanas, em torno de 1.000, 1.200 ml de líquido, 38 semanas. Em alguns casos, é lógico que se eu passar de 2 litros, né, de líquido amniótico, eu vou ter uma polidramnia, como a gente vai ver a maneira com a qual é feito o diagnóstico. O ideal é que não passe de 1.800 ml de líquido amniótico. O volume normal do líquido amniótico varia de 800 ml até 1.800 ml durante a gestação. É lógico que vai depender da fase que você está considerando esse volume, mas de maneira geral, a gente vai aprender como é que mede isso através da ultrassonografia para saber se tem polidramnia ou se tem oligodramnia, ou se o volume está normal. Então, as trocas amnióticas, de que maneira ocorrem? Eu tenho a urina fetal, esse feto vai deglutir parte dessa urina, mais ou menos 340 ml, 300 ml, dependendo da época da gestação, 200 ml, vai ocupar o espaço pulmonar. Parte vai ser deglutido, vai passar pelo tubo digestivo do feto, né, caso não ocorra ou ele não tenha nenhuma patologia, vai expandir o tubo digestivo, será eliminado através da urina fetal, além da expansão do trato digestivo desse feto. Então, a principal fonte é urina fetal e deglutição. Depois que esse material é reabsorvido e volta de novo novamente através da urina, parte para o próprio líquido amniótico, parte para o espaço interviloso, atravessa a placenta e volta para a mãe. Lembrar que eu esqueci de falar para vocês que a membrana amniótica é constituída por duas camadas, duas membranas bem finas. No dia que você estiver no centro cirúrgico, lá num parto, numa cesariana, vocês pedem para quem estiver fazendo parto para mostrar para vocês o que é o córion e o que é o amnion. São duas membranas que envolvem a cavidade amniótica. O amnion, é só guardar amnion de amniótico, é a parte mais interna que constitui, né, essas vilosidades amnióticas, ou a placenta, e que protege e que mantém o líquido amniótico ali. E a parte mais externa é formada pelo córeo. Então, são amnion, mais interno, a camada mais interna, e a mais externa é o córeo, duas membranas, tá?
quando ocorre a ruptura prematura de membranas, eu tenho a ruptura do córion, do âmnion, e tem a ruptura do córion, né, de ambas. Se isso acontece, vai romper a bolsa, eu vou ter perda de líquido. Então, as trocas amnióticas alteram em volume diário, feto, líquido pulmonar e deglutição. Então, ele deglute, como a gente acabou de dizer, desse líquido amniótico, esse espaço azul embaixo é o líquido que envolve o feto. A parte de cima em laranja é o feto, né? Então, a primeira setinha aí. Quanto que ele deglute? De 500 a 1.000 ml diário. Desses 500 a 1.000 ml, ele vai urinar 800 a 1.200 ml diário. Mas de onde vem o restante? Ele tem um volume, sim, no seu pulmão. Ele tem que expandir esse pulmão, então eu tenho um líquido pulmonar preenchendo esse pulmão, para que esse pulmão se expanda após seu nascimento, ele venha a respirar. Mas ele elimina todo esse líquido? Não. Do volume total que ele tem em seu pulmão, ele segura a metade. No nosso exemplo aí, 340 ml, ele vai eliminar 170 e vai segurar, reter 170 ml. Mas, na verdade, a troca não é fixa, a troca é uma troca constante, né, entre feto e o próprio líquido o envolve. Então, é constante, é diário esse volume. Então, não é, ele urinou agora 1.200. Não, isso é um volume diário constante. Aí ele deglutiu 170 ml agora. Não, é num período de 24 horas, ou eliminou 170. Tá certo? Ele deglutiu 1.000 ml, por exemplo, ou o pulmão eliminou 170 ml. Então, num período de 24 horas, é o volume que ele elimina. E essa parte que retorna, de que maneira que esse líquido amniótico volta para o feto? Ele passa pelo espaço intermembranoso através da placenta, pelo espaço interviloso, né? Então, através da membrana amniótica, pela placenta e pelo espaço interviloso, ele vai voltar para o feto. E uma parte vai ser transferida, né, para a mãe. Como é que a gente faz para quantificar? Então, vocês estão vendo um abdômen de uma paciente com letra A, B, C e D. Isso aí vocês vão aprender quando vocês forem fazer ultrassonografia, mas não é necessário ser ultrassonografista para a gente saber isso. A gente vai ser generalista e a gente tem que saber, assim, quando a gente pegar uma ultrassonografia e a pessoa colocar lá a ILA de 5, você saber que é um óligo acentuada. Ou uma ILA de 5,1 a 8, até 8 centímetros, é um óligo moderada. Mas como é que eu faço, então? Eu somo os quadrantes. No sentido vertical, eu vou colocar meu transdutor, vamos supor que a letra A ali, eu coloquei meus transdutores, tem que lembrar que não pode ter parte fetal, não pode ter cordão ou partes fetais, porque acaba atrapalhando a medida, mas a gente divide em 4 quadrantes. Pega em relação à cicatriz umbilical, a linha alba, e faz como se fosse esse quadrado, igual vocês estão vendo aí. Então, você mede o primeiro bolsão, vamos supor que tenha 2. Medir vertical deu 2. Na letra A. O letra B, eu somei, deu mais 2. Deu 4. A letra C deu 3. Deu 7. A letra D deu 2. São 9. Então, acima de 8, 8,1 até 18, normodramina. Eu medi os 4 quadrantes e coloquei lá. ILA igual a 9. Tá normal. Então, mas quanto que tem que ter cada bolsão para ser normal? É de 2 até 8. Vamos supor que no primeiro deu 2, no A, vamos fazer outro exemplo. Na letra A eu medi com o meu transdutor, eu achei 2. Na letra B eu já achei 8, deu 10. E assim por diante. Então é assim que a gente faz. Agora, a gente tem um exemplo de quando a gente mede novamente em cada bolsão desse, quando vai ser menor que 5, como é que eu medi e por que deu menor que 5. E polidramnia, sempre que tiver um índice maior, a soma desses volumes aí, A, B, C e D, D maior que 18, com o meu transdutor na situação vertical, um líquido escuro que a gente diz que é anecoico, quando a gente vai estar vendo o volume de líquido amniótico, se é acima de 18, a gente diz que é uma polidramnia, excesso de volume de líquido amniótico. E existem as patologias que levam à polidramnia, que a gente vai ver, tá? Também como a oligodramnia. Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico do volume de líquido amniótico? Muito baixo, oligodramnia acentuada. Cada bolsão deu menor que 1. Vamos supor que naquele quadro que a gente viu anteriormente ali, a gente mediu A, B, C e D. Cada bolsão deu 1. Então, se eu medir na letra A deu 1, na letra B deu 1, na letra C deu 1,
na letra D deu 1, eu tenho 4. O ILA está menor que 5, então é uma oligodramnia acentuada. Agora, eu tenho ainda o líquido amniótico baixo, mas eu falei para vocês que entre 5 e 8 é moderado, eu vou medir novamente, tá? Então, medir na letra A, por exemplo, deu 2, na letra B deu 1, são 3, na letra B mais 1, são 4, na letra C deu 2, são 6. Oligodramnia moderada, é assim que a gente faz para medir. E o normal, em cada bolsão, de 2,1 a 8. Se eu medir ideia entre 8 e 18, vocês já entenderam o raciocínio qual é, né? Então, se eu medir entre cada bolsão, por exemplo, o primeiro bolsão deu 3, o segundo bolsão deu 2, são 5. O terceiro bolsão deu mais 3, são 8. O quarto bolsão deu mais 3, são 11. Normodramnia. Estou entre 8 e 18. Agora, o volume está alto, né? Polidramnia. Como é que é isso? Os bolsões são maiores que 8. Vamos supor, medir 4 bolsões. Deu 32. Está alto, né? Está acima de 18. Mas pode estar com 22, com 23, sim. Não necessariamente precisa ser maior que 8. Mas toda vez que estiver acima de 18, a gente considera como polidramnia. Agora, oligodramnia. O que é oligodramnia? Como o próprio nome diz, óligo é diminuição. Diminuição de quê? Do volume de líquido amniótico do segundo para o terceiro trimestre, né? A incidência é de 0,5 a 5,5%, segundo esses autores aí em questão. As causas de óligo acentuada precoce. A causa acentuada precoce é uma formação do sistema renal bilateral, agenesia renal, ausência de rim. Por exemplo, síndrome de Potter, uropatia obstrutiva bilateral. Não tem, então é precoce. Se feto possivelmente não tem líquido, como vocês estão vendo na foto ao lado aí, ele irá a óbito. Agora, eu posso ter sim uma oligodramnia precoce, aguda, é diferente. A gravidez estava evoluindo bem, estava, por exemplo, com 30 semanas e rompeu a bolsa. Se rompeu a bolsa com 30 semanas, eu tenho uma amniorrex prematura. Nós vamos falar sobre isso à tarde. A amniorrex prematura, por definição, né, a gente vai falar isso mais tarde, na próxima aula, das 2 horas da tarde. A amniorrex prematura é a ruptura prematura de membranas antes de entrar em trabalho de parto, independente da idade gestacional, após 20 semanas ou até 1 hora antes de iniciar o trabalho de parto. A gente vai ver isso mais tarde, a gente vai falar de novo. Então, amniorrex prematura é uma causa aguda de oligodramnia. Já o outro, os 2 primeiros, é por uma formação, é bem mais precoce, né? Mas a amniorrex é uma causa aguda. Já a insuficiência placentária é uma causa crônica. Existem alguns fatores que poderão levar durante a gestação à insuficiência placentária. A placenta se torna insuficiente, calcificada, envelhecida. Ela pode, e com isso ela pode levar menos aporte de nutriente, menos oxigênio, e se a placenta está insuficiente, ela não vai nutrir adequadamente esse meu feto. E com isso, vou ter um sofrimento, uma insuficiência placentária, ele é crônico nesse caso, tá? Se for por insuficiência placentária, se torna crônica, é um fator de risco. Às vezes, a placenta envelhece com 33, 34 semanas e ocorre uma oligodramnia, e às vezes, por necessidade, por sofrimento fetal, por compressão de cordão, a gente tem que resolver via alta. A amniorrex prematura não necessariamente, a gente vai ver depois como é que a gente trata adequadamente a amniorrex prematura para não termos surpresa e nem complicações. Outras causas de oligodramnia, já está lá em cima, né, como uma má formação renal por baixo débito urinário. Então, o rim é mal formado, ele tem um baixo débito urinário. Se tem um baixo débito urinário, não vai ter formando, o feto não vai estar urinando. Se ele não tem urina, ele não tem líquido amniótico. Infecções congênitas, por exemplo, como citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, parvovirose, principalmente o B19, são infecções que levarão a malformações, a infecções congênitas desse feto, levando a alguma anomalia no organismo fetal, causando oligodramnia. Diabetes mellitus gestacional, ele não causa, vocês aprenderam na aula de diabetes gestacional, que o líquido amniótico origina da urina fetal, né? Na paciente que tem, você tem 2 cenários, vamos falar agora sobre, já que está falando de diabetes mellitus, né? Tem 2 cenários. O que evolui com vasculopatia, ele tem uma lesão
no vilo terciário placentar transmembranosa. Se eu tenho uma lesão, eu vou ter uma deficiência ali, vai passar menos nutriente. Então, eu vou ter uma oligodraminia, não tem oxigênio, menos nutriente, menos líquido passando. Evoluiu com vasculopatia, então evoluiu mal. A placenta envelheceu antes da hora, principalmente por diabetes mal controlado ou descompensado. Eu vou ter oligodraminia. Agora, o diabetes mellitus gestacional compensado, ou que vai mais ou menos, aí a paciente vai levando, ela tem hiperglicemia, vocês lembram que esse não tem oligodraminia, ele tem uma polidraminia. O que evolui com oligodraminia também evolui com crescimento uterino restrito, tá? Então, oligodraminia associada a CIUR, no caso do diabetes gestacional, que evolui com vasculopatia, com lesão na placenta. Mas o diabetes que evolui sem lesão no vilo terciário placentário, esse diabetes gestacional, eu vou ter, sim, nos picos de hiperglicemia materna, hiperglicemia fetal. E a glicose ela faz uma diurese osmótica. Lembra da osmose? É a passagem do solvente por diferença de concentração através de uma membrana semipermeável. No nosso caso aí, seria polidraminia. Por quê? Porque por diferença de concentração, a glicose faz uma diurese, eu falei de insulina, glicose para o feto. A glicose faz uma diurese osmótica, aumentando o volume de líquido amniótico. Então, leva a uma polidraminia, além da macrosomia fetal que acontece. Então, tem polidraminia e macrosomia no caso do diabetes mellitus gestacional sem vasculopatia. Com vasculopatia é o contrário, é a oligodraminia com crescimento intrauterino restrito. Guardem bem isso, que pode cair alguma prova de residência de vocês aí. As colagenoses, principalmente o lúpus eritematoso sistêmico, que pode levar a malformação renal. Inibidor de enzima conversora de angiotensina, como, por exemplo, captopril, pode também levar uma malformação renal, levando a uma insuficiência renal e, com isso, esse rim não funcionar adequadamente. O uso de anti-inflamatório hormonal, além de alterações cardíacas, ele pode levar a alteração renal, um mau funcionamento renal. O tabagismo vai diminuir a oxigenação e levar à insuficiência, levando com uma vasculopatia placentária, envelhecimento placentário, levando à insuficiência placentária. Idem para o álcool, idem para a cocaína. A cocaína faz uma vasoconstricção e ainda acaba, além de destruir a placenta, ela pode fazer uma vasoconstricção localizada, acentuada, e levar ao descolamento prematuro de placenta. Então, levar a um DPP, né? O álcool pode levar a síndrome fetal alcoólica, além da vasculopatia, com crescimento intrauterino restrito também. Tá bom? Os sinais e sintomas. Vocês lembram da curva de Belizan, ponto acima ou ponto abaixo? Quando a gente aprende a manobra de Leopoldo, a gente vai fazer uma palpação, né, no abdômen da paciente, e nessa palpação a gente vai avaliar primeiro o fundo de útero, a situação fetal, geralmente longitudinal, se a apresentação pode ser cefálica, pélvica ou oblíqua, procurar o dorso para ouvir o batimento cardíaco e a variedade de apresentação, que é o terceiro tempo, e o quarto tempo na manobra de Leopoldo, a gente vê se o feto está encaixado ou insinuado. Mas no nosso caso aí, nós estamos querendo saber se esse feto está crescendo adequadamente. Por isso que a gente usa a fita, a gente não mede abdômen de gestante à toa. Então a gente pega a partir da sínfise púbica antero-superior, coloco meu dedinho lá, acho sínfise púbica antero-superior e vou medir. Vocês estão vendo aí que tem um abdômen de uma paciente e tem uma fita métrica. Mais ou menos a nível da cicatriz umbilical, eu tenho 20 centímetros. A essa altura aí deve ter uns 24 centímetros onde está essa fita aí. Então a gente sabe que a partir da 20ª semana, tem livro que fala 18ª semana, o volume do abdômen tem que crescer até 32 semanas, mais ou menos 1 centímetro por semana. Com alguma variação de 1 para mais ou menos. Tá com 32 semanas, achei 31. Tá bom. Mas está com 32 semanas, achei 28. Opa, tá ruim. Medir, então, crescimento fetal inadequado. Ou o feto não está crescendo adequado por insuficiência placentária, ou tem pouco líquido. Então, eu esperava. Mas como é que você sabe que teria que ter 32? Porque eu sei que pelo meu primeiro ultrassom, por exemplo, hoje minha paciente estaria com 32 semanas. Espero que quando eu use essa fita métrica, que eu coloque o primeiro centímetro lá na sínfise púbica antero-superior e puxe a fita, a nível da cicatriz umbilical, mais ou menos 20 centímetros. E eu sei que ela está com 32 centímetros, espero que esteja próximo aos 32. Mas eu medi, deu 28. Opa, tem alguma coisa errada.
A curva de Belizan está ponto abaixo do esperado, está com 28 centímetros, está com 4 centímetros a menos do que eu esperava. Pode ser que eu errei a medição? Sim, eu posso ter errado a medição. Pode ser que a idade gestacional esteja errada? Sim, pode estar errada. Mas pode ser uma oligogramnia, um crescimento intrauterino restrito? Sim, pode ser uma oligogramnia. E o que a gente faz então? A gente solicita uma ultrassonografia, coloca lá, solicita ultrassonografia obstétrica, favor avaliar ILA. Idade gestacional, 32 semanas, por exemplo, que é a idade que eu queria que tivesse. Altura de fundo de útero, 28 ou 27 centímetros. O ultrassonografista vai colocar o que eu pedi, se tem pouco líquido ou não, e o tamanho do meu feto, se é um crescimento intrauterino restrito ou se é uma oligogramnia. E ainda, eu vou palpar as partes fetais. Eu consigo palpar. Se a paciente não tiver um tecido de pouso muito avantajado, nós conseguimos palpar as partes do feto, né? Existe uma manobra na qual a gente faz, que a gente sente ou evidencia as partes fetais. Então, estou achando que tem diminuição sim de líquido amniótico, embora a idade gestacional esteja com 32 semanas, o fundo de útero está pequeno, ou é PIG ou é falta de líquido. Uma gestante fala que o feto está movimentando pouco. Se eu tenho pouco líquido, lembra nos primeiros slides que eu disse que o líquido amniótico é necessário para a movimentação fetal? Se eu tenho pouco líquido, além do próprio sofrimento fetal que pode estar levando, ele vai reduzir o movimento, porque ele pode começar a comprimir algumas partes em relação à parede do útero, e além disso ele pode ter compressão do próprio cordão umbilical, levando ao sofrimento fetal. Então, eu vou ter comprometimento da vitalidade desse feto com a diminuição de líquido. Ou ainda, essa paciente pode relatar para vocês que ela está perdendo líquido. Está perdendo líquido, está diminuindo. Perda de líquido. Então, é por isso que a senhora teve uma amniorrex prematura. A gente vai examinar e a gente vai ver como é que a gente faz diagnóstico de amniorrex prematura posteriormente, na próxima aula. Então, aí o feto rígido, né, uma normodramia, é aquele que eu tenho um índice de ILA, quando eu medir nos 4 quadrantes. Faz uma cruzinha aí, vamos supor que você pegue essa primeira imagem, faz um X, né? O X dá uma cruzinha mesmo. Meça o primeiro quadrante onde está a mãozinha do feto, eu achei 8, 6, por exemplo, nesse bolsão. Medi lá em cima, próximo, um pezinho dele, eu achei 2, já deu 8, medi do outro, achei mais 2, deu 10, normodramia, está cheio de líquido. Agora, moderada entre 5,1 e 8, eu medi, né, fiz minha cruzinha lá, achei que está moderada, achei um ILA de 6, por exemplo. Agora, acentuada é menor que 5, então não tem quase que líquido nenhum. Então, perdeu todo o líquido ou por amniorrex, ou por deficiência na produção, ou por insuficiência placentária, ou ainda, dificilmente, mas por uma agenesia renal, ou por um Potter-like, que é aquele que evolui com perda de líquido e diminuição de líquido. A gente vai falar sobre o Potter-like, a gente vai ver como é que é. Acho que eu já falei, não me lembro. Obstrução ureteral. Então, quando eu não tenho líquido amniótico, eu vou ter sim uma hipoplasia pulmonar, o pulmão não vai expandir. Em consequência da oligogramnia, eu vou ter sequência de Potter, a gente já falou. E esse feto vai ter uma mega bexiga e uma hidronefrose que pode ser visto por ultrassonografia. Além disso, uma oligogramnia. Na sequência de Potter, eu tenho dimorfismo facial e hipoplasia pulmonar. Geralmente é incompatível com a vida. Esse feto, esse pulmão não vai expandir. Se ele vier a nascer, possivelmente irá a óbito, tá? Por hipoplasia pulmonar, em consequência da não expansão desse pulmão por um oligogramnia. A gente vai ver isso na aula de ruptura prematura de membranas novamente. No caso de agenesia, ausência de rim, né? Pode ser bilateral, pode ser um Potter, sim, a incidência é bem baixa, é 0,1 a 0,3 em cada 1000 nascimentos. Ele evolui com a oligogramnia acentuada, então o índice de líquido amniótico é menor que 1 centímetro em cada bolsão, então ele vai ser menor que 5. E geralmente, a partir do segundo trimestre, a bexiga se encontra vazia, no Doppler, a ausência de rins e a ausência de artérias renais. A sequência de Potter, esse é o contrário. Esse aí tinha líquido amniótico, por algum motivo ele parou de produzir ou rompeu a bolsa, ele perdeu. Ele vai ter uma oligohidramnia ou oligogramnia. Ele tem a face de Potter, uma face meio achatada, né? Porque vai ficar encostando na parede uterina. O pulmão vai ser hipoplásico, porque não tem líquido suficiente para que esse pulmão expanda. Então, ele vai ter uma hipoplasia pulmonar, dificilmente ele sobreviverá. Ele tem uma flexão exagerada de membros, então ele tem deformidade óssea, tem deformidade de punho, de braço e de pés. Ele pode ter um pé torto congênito.
É lógico que a sequência de Potter, esse oligodrama, vai depender da causa. Se for por amniorrex prematura, não tem jeito. E se for, por exemplo, com 21 semanas amniorrex prematura, dificilmente sobrevive. Se ele sobreviver, ele vai ter essa sequência aí, e dificilmente irá sobreviver, irá a óbito, né? Então, ele tem uma hidronefrose grotesca, né, tipo 4. Ele evolui com insuficiência renal, tem um hidroureter com mega bexiga e tem a síndrome de Plumibelli, que é a deficiência do músculo reto abdominal. Então, ele não tem musculatura abdominal desenvolvida ou ausente mesmo a musculatura abdominal. A síndrome de Plumibelli já é a ausência completa de músculo reto abdominal. O Plumibelli é comum em paciente que tem sífilis congênita. Tá? Eu tenho um paciente com 3 anos que eu acompanhei, teve sífilis tratada, contaminou, enfim, ela teve Plumibelli. A criança não tem um músculo reto do abdômen, bem como tem algum problema a nível de ureter e bexiga. Eu atendi a paciente várias vezes, acho que até comentei com vocês sobre isso. Aqui nós temos 2 fetos, né? 2 cenários. À esquerda, um feto com pouco líquido. Não tem líquido nenhum, tá vendo ali as 2 setinhas? Tem que entrar líquido para onde? Para o pulmão expandir, para que ele venha não ter uma hipoplasia e para que ele venha respirar após o nascimento. Então, do meu lado esquerdo, na tela, é um feto com pouco líquido. Então, pequena expansão pulmonar, não vai expandir adequadamente porque tem um pouco líquido. E à direita, um feto com uma quantidade razoável de líquido, né? Um líquido normal, ele deglutindo e expandindo o pulmão, né? Então, é um feto rígido, um feto saudável, com quantidade normal de líquido amniótico. Na insuficiência uteroplacentária, então a insuficiência uteroplacentária já é crônica, um sofrimento fetal crônico, eu tenho sim aumento na resistência nas artérias espiraladas, a placenta calcifica, eu tenho uma diminuição na pressão cotiledonária, desculpe aí, gente, que às vezes eu enrosco a língua. Então, eu tenho uma diminuição intracotiledonária. E se eu tenho um aumento na resistência dessa pressão, e eu tenho uma insuficiência placentária, não estou passando líquido suficiente, não estou passando nutriente, eu não vou produzir líquido suficiente. Além disso, se eu estou passando menos líquido, eu estou passando menos nutriente, eu vou em menos volume de líquido ali, não vai estar tendo troca placentária, troca materno-fetal adequada. Eu vou evoluir com falta de nutriente, falta de oxigênio, eu vou evoluir com crescimento intrauterino retardado. Como a minha placenta está velha, está calcificada, está insuficiente, eu tenho uma diminuição na produção de urina também, porque está entrando pouco líquido. Vou ter diminuição de produção ou de entrada de líquido pulmonar, evoluindo com oligodramia. Essa oligodramia tem pouco líquido. A musculatura uterina vai comprimir esse meu cordão umbilical. Se eu tenho compressão de cordão, vou ter variação na frequência cardíaca fetal. Esse feto vai ter uma asfixia e pode ter, sim, uma hipoxia, podendo ir ter a óbito. Mas, geralmente, no sofrimento fetal crônico, a gente consegue, às vezes, né, na maioria das vezes, detectar, através da cardiotocografia, as variações na frequência cardíaca fetal, que vocês sabem, que varia de 120 até 160. Mas, em alguns casos, ele pode ter um ataque cardíaco compensatório, né, acima de 160, ele faz uma centralização, e também ele pode fazer, sim, uma bradicardia, quando ele faz uma vasodilatação, também compensatória. Agora, frequência cardíaca abaixo de 110, no cardiotocografia, em livros abaixo de 120, né, com variações, sinal de sofrimento fetal é igual a interrupção da gravidez, né, na bradicardia. E daí na taquicardia sustentável, por exemplo, está acima de 180, com um traçado liso. Já está quietinho ali, não está se movimentando. Então, ele faz aquela taquicardia compensatória para se manter e pode ir a óbito também nesses casos, em consequência de sofrimento fetal por insuficiência placentária, por compressão de cordão umbilical, em consequência de uma oligodramia. Ah, mas é só compressão umbilical que vai causar o sofrimento? Não. A própria placenta que tem que oxigenar esse feto. Se ela estiver velha, calcificada, ela não oxigena direito. Vocês sabem que acima da 36ª semana, eu tenho um aumento do consumo de oxigênio pelo feto em torno de 30%, mais ou menos, segundo a literatura. Então, se a placenta está velha, com 36 semanas, eu tenho que resolver. Possivelmente vou ter uma oligodramia
e uma placenta bastante calcificada, nível 3, grau 3. Possivelmente vou ter que resolver essa gestação nesse caso, nesse exemplo, né? Na síndrome de transfusão feto-fetal ocorrem oligograminosas gestações gêmeos gemelares, né? Então, na transfusão feto-fetal, cursa com anastomose vascular da placenta. Então, o feto doador ele evolui com oligograminia e o feto receptor com polidramnia. Além disso, se ele é doador, ele não vai doar só líquido amniótico, ele doa nutriente. Então, o feto receptor, além da polidramnia, ele se torna macrosômico. E o feto doador, ele se torna PIG e com oligogramnia. O tratamento, quando feito, né, ou quando diagnosticado através da ultrassonografia, que tem shunt placentário, ou tem anastomose vascular, principalmente nas monocoriônicas e monoamnióticas, nas gravidez gemelar, o tratamento é laser coagulação. Você desfaz essa anastomose dirigido por ultrassom, lembrar que é um método invasivo, pode gerar infecção e pode levar ainda ao óbito fetal, mas é um tratamento mais adequado, né, para o caso e que evita, né, de piores consequências nessa gravidez. Tá? Então, tem sim, o tratamento é laser, vocês vão ter isso na aula de gemelar, se já tiveram, a gente vai falar novamente, laser terapia, tá? Cauteriza o vaso e desfaz esse shunt vascular nessa anastomose placentária. Aqui, a anastomose, né, uma transfusão gemelar, é só desfazer a anastomose com uma laser terapia, dirigido por ultrassonografia. No pós-datismo, geralmente a pós-data é a partir, vocês sabem que uma gravidez normal tem de 37 semanas completa, pela regra de Nageli, pós-data é até 280 dias. Então, vai de 37 semanas completas até 40 semanas ou 280 dias. Passado disso, eu tenho pós-datismo. Então, a regra de Nageli prevê a data do provável parto, 40 dias. Após isso, é chamado de pós-datismo. E daí nós temos depois a protaída postergada ou serotina, que é aquela que vai além de 42 semanas. Mas no pós-datismo, com o envelhecimento placentário, com o feto pronto para nascer, já deu 280 dias, já deu 40 semanas, eu vou ter uma diminuição gradativa no volume de líquido amniótico nas últimas semanas. Isso foi uma análise de um trabalho realizado em 92, né, o autor está aí, em 511 gestantes com pós-datismo, ele constatou que 11,5% dessas pacientes evoluíram uma oligogramnia com ILA menor que 5 centímetros. E após a 41ª semana, a redução foi de 25% em relação ao líquido amniótico. Então, é uma oligogramnia maior. Então, com o passar do tempo, ou com a evolução no pós-datismo, diminui ainda mais a produção de líquido amniótico, porque a placenta já está velha, já está cansada também, ele já nutriu esse feto por 41 semanas, por exemplo, né? E quando vocês operarem, algum paciente chegar para vocês com 42 semanas aí, vocês vão ver, não tem líquido quase nenhum, tá? A gente abre, não tem nada, tá seco. Tá, eu quero o parto normal, fica aguardando 42 semanas. E desesperada vão chamar vocês. Ah, doutora, eu tô com 42 semanas, quero parto normal, mas eu tenho ultrassom que diz que eu tô com um pouco de líquido amniótico, a placenta calcificada. Dá para induzir o parto? Até dá, né? Mas tem as consequências, então tem que vigiar na indução. Possivelmente vocês resolverão por via alta para não ter complicações, mas vocês verão que o líquido amniótico vai estar bem reduzido ou quase que ausente com 42 semanas quando vocês fizerem, na maioria dos casos, né, quando for operar algum paciente. Falo isso por experiência do dia a dia de trabalho aí, tá? A literatura diz que é isso aí, então tem uma redução de 25% após 41 semanas, mas as que eu peguei com 42 semanas não tinha praticamente nada de líquido amniótico. E o feto estava vivo. As sequências da hipoplasia pulmonar. Então, eu tenho uma baixa pressão na cavidade amniótica. Se eu tenho uma baixa pressão, eu não vou manter esse líquido intraalveolar. Eu vou ter uma saída, né, do fluido intraalveolar, que vai impedir o crescimento pulmonar. Então, eu vou ter hipoplasia pulmonar pela baixa pressão na cavidade. Se eu tenho uma baixa pressão do lado de fora, eu não vou ter uma pressão para dentro do pulmão. Então, eu vou ter uma saída desse líquido para fora do pulmão, do alvéolo. Com isso, ele não vai expandir adequadamente, levando a hipoplasia pulmonar, também chamada de sequência de Potter.
Essas faces de Potter, sim, vai levar a normalidades faciais e deformidade de extremidades, principalmente de punho e de calcânio, né, ou pé torto congênito. Geralmente não necessita, nos casos do pé torto, quando chega ao final da gestação, que ela tem uma diminuição de líquido, se for o caso de pé torto, não necessita, às vezes, de cirurgia. Pode ser corrigido com fisioterapia. A conduta. Na oligodramia, a indução você vai induzir o trabalho de parto, né, quando o líquido é claro, é lógico, avaliando a frequência cardíaca desse feto. E se você tiver mecônio espesso, como é que você fez esse diagnóstico? Por acaso, se a minha oligodramia foi por uma bolsa rota e eu tenho um mecônio tipo um abacate batido, é lógico, não vou esperar. Eu vou resolver por parto cesárea e via alta. Se eu for ficar aguardando indução de trabalho de parto, no período da evolução do parto, possivelmente eu teria uma surpresa desagradável em relação ao meu feto. Então, a gente resolve, né, a resolução por via alta. Mas eu posso, na ausência de maturidade pulmonar, ter uma conduta expectante. Então, eu vou internar essa paciente, porque ela está com uma oligodramia, vou fazer um repouso, um controle diário e vou avaliar a vitalidade fetal desse feto. Ponderar quantos riscos de prematuridade e ocorrência de sofrimento fetal agudo. Então, se ele for prematuro, nós podemos sim fazer corticoide. Você pode usar o Celestone Soluspan, que é o difosfato de betametasona, e fosfato de betametasona. Cada ampola tem 3/3, que é igual a 6 miligramas. Então, nós usamos 2 ampolas, que é igual a 12 miligramas. De que maneira? Uma vez ao dia, por 2 dias. Fiz minhas 24 miligramas de corticoide. Aí vocês vão falar assim, mas corticoide não diminui o líquido? Sim, diminui. Mas eu estou tentando ponderar os riscos da prematuridade e facilitar, tentar acelerar a maturação pulmonar o máximo possível para facilitar o serviço do meu pediatra ou do meu neonatologista. A gente usa. Mas eu posso usar dexametasona caso eu não tenha o Celestone, aqui a betametasona, sim, eu posso usar a dexametasona caso eu queira usar ou tenha indicação de corticoide. Agora vamos falar sobre polidramia. Lembrar sempre aqui, que a resolução, né, a conduta resolutiva, se tiver sinal de sofrimento fetal ou mecônio é sofrimento fetal, é cesariana, não vou ficar esperando. Na conduta expectante, é claro que eu quero controlar a vitalidade fetal, esse feto, eu quero ponderar os riscos de prematuridade, eu vou guardar um pouco, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito, a gente vai ter que resolver para o bem do feto e para o nosso bem também, para nós não termos complicações com o nosso paciente. Já a alteração aqui no volume, então eu tenho um aumento, eu tenho polidramia. Então, polidramia é um aumento no volume do líquido amniótico, maior que 2 litros por dia, né, a partir da 30ª semana gestacional. A incidência varia de 0,4% a 1,5%, segundo esses autores citados abaixo. Quais são as condições associadas à polidramia? Qualquer alteração no aparelho gastrointestinal, estenose esofágica, atresia de esôfago ou estenose de esôfago, alterações no tubo gástrico intestinal, qualquer problema desse vai levar a uma polidramia. Uma formação ou anomalia congênita, de maneira geral, por exemplo, gastrosquise, que envolve aparelho gastrointestinal, né, ou outra anomalia congênita que esse feto venha a desenvolver, por exemplo, anencefalia, hidrocefalia, microcefalia, pode levar a isso. As malformações cardíacas, malformações valvulares cardíacas que evoluem com arritmia cardíaca, também estão associadas à polidramia. Hidropsia fetal, o feto vai ter líquido aumentado na cavidade abdominal, no pulmão e no coração, não vai evoluir adequadamente, possivelmente ele poderá ir a óbito. Acho que tem um I a mais nessa hidropsia fetal aí. Doença hemolítica perinatal, tumores fetais, hidrocefalia, igual eu acabei de dizer para vocês, microcefalia e anencefalia. As causas maternas, a gente citou anteriormente, diabetes mellitus, não necessariamente o gestacional, mas pode sim ser o gestacional. Agora, quando é bem controlado, não evolui para a polidramia. Você consegue levar a gestação ao termo quando a paciente faz tudo certinho, quando ela te obedece, quando ela faz consultas devidas de pré-natal. Vocês lembram quantas consultas de pré-natal devem ser feitas? De acordo com o Ministério da Saúde, nós fazemos 6 consultas de pré-natal no mínimo e pela Organização Mundial de Saúde, 7 consultas, sendo mensal até 32 semanas, quinzenal até 36 semanas e semanal a partir da 36ª semana até o nascimento. É lógico que você vai individualizar o número de consultas
de acordo com a necessidade de seu paciente. O diabetes, a gente diz que a polidramnia é oriundo da poliúria fetal, da osmose, né? Então, a glicose ela faz uma diurese osmótica, levando ao aumento do líquido amniótico. E na aloimunização RH, que não é muito comum hoje com o advento do tratamento que você faz com indireto, você acompanha o paciente e você faz imunoglobulina anti-RH quando é necessário. Então, hoje, as condições de polidramnia nessa situação são bem menores. As causas placentárias, quando achante, principalmente na síndrome de transfusão gêmeo-gemelar, igual a gente já falou lá atrás, na ólico, pode ter ólico e pode ter poli. Então, pode ter os dois, principalmente nas monocoriônicas e nas monoamnióticas. O corangioma é um tumor de origem placentária que vai competir com o feto por nutriente, por sangue e por líquido. Então, ele vai ter assim, um tumor placentário que compete por nutriente e vai levar a um aumento no volume do líquido amniótico. E de origem idiopática, pode ser sim de causa desconhecida numa grande proporção. A polidramnia aguda evolui em poucos dias, sua incidência é baixa, né, em torno de 5% dos casos. Então, é mais comum no segundo trimestre. Já a polidramnia crônica, ela evolui no terceiro trimestre, evolui já em fase final da gestação e o prognóstico fetal é melhor do que quando ela evolui no segundo trimestre. Então, melhor sobrevida para o feto. Aqui são as principais causas de polidramnia, segundo esse autor. 60% das causas é de etiologia desconhecida ou de idiopática. 19%, segundo os estudos realizados por ele, em 120 casos, por má formação fetal. Gestação múltipla ou gemelar, principalmente monocoriônica e monoamniótica. O diabetes mellitus é em torno de 5% dos casos. Citomegalovírus, sífilis, parvovirose, principalmente o B19 e toxoplasmose, rubéola, são outros fatores, né? Que também pode levar com polidramnia por uma formação fetal. Entra lá junto com a anomalia fetal ou uma formação fetal, em torno de 8% dos casos. Quais são os sintomas, então? Quais são os aspectos clínicos que eu vou ter? Se no outro nós tínhamos uma altura de fundo de útero, aí está o abdômen da paciente à direita, nós tínhamos um fundo de útero, né? Pequeno para a idade gestacional, o feto não cresceu porque era óligo ou era PIG, por insuficiência placentária, ou tinha pouco líquido amniótico. No nosso caso aí, a altura é incompatível com a idade gestacional. Eu tenho, por exemplo, vou voltar para os meus 32 centímetros lá. 32 semanas, eu sei, porque no primeiro trimestre ela tinha ultrassom que está dando hoje 32 semanas. Você sabe que o melhor ultrassom para eu confiar na idade gestacional é de primeiro trimestre, então aquele que eu tinha, eu calculei, deu 32 semanas. Mas eu fui medir o abdômen dessa paciente, eu achei 38, 39, com 32 semanas, estou exagerando, 38, 36 centímetros, por exemplo, tá? 37, 38, pode. A altura incompatível com a idade gestacional, é polidrâmio. Mas tem um outro caso que pode dar, sim, aumento do volume uterino, é incompatível com a idade, sim, o gemelar, se for gemelar, tudo bem. Ela está com 32, eu achei 38 ou 39 centímetros. Não é polidramia, é gemelaridade, é outra coisa, tá? Então, incompatível com a idade gestacional. Geralmente, ela tem edema em algumas porções do baixo ventre. A pele e o abdômen distendido fica lisa e brilhante. Parece que está faltando uma hidratação naquele local. E aí, como eu tenho uma hiperdistensão, né, essas fibras estão bastante esticadas ou distendidas pelo volume de líquido, eu vou ter estria. Vocês lembram de estria? Estria são alterações que ocorrem na pele por deficiência de colágeno, né? Então, eu vou ter estria. Então, ela de branco nacaradas na gestação, no pós-parto ela ficam vermelha, arroxeadas, lembra disso? Da aula de puerpério? Então, estrias extensas, em consequência da hiperdistensão da pele, pode ser por falta de colágeno, mas no nosso caso aí a gente está falando de polidramia pela hiperdistensão. Tem paciente que distende e com excesso, com uma grande quantidade de colágeno, a alimentação mais adequada, ela não tem tanta estria, mas pode sim apresentar. A síndrome de hipotensão supina. Se eu tenho um volume gigante, né, grande uterino, bastante líquido, comprimindo a veia cava inferior pelo útero em crescimento, essa paciente pode ter sim uma síndrome
de hipotensão supina, por compressão de veia cava inferior. E a gente orienta a paciente sentar ou ficar em decúbito lateral esquerdo. Se eu descomprimo uma cava, eu tiro aquele peso da veia cava inferior, eu melhoro o retorno venoso, eu melhoro a hipotensão da paciente. Geralmente, a palpação das partes fetais é dificultada pelo volume, pela distensão uterina. A consistência geralmente é cística e a gente às vezes não consegue perceber as partes do feto. Pode sim, pelo volume excessivo ou grande, né, desse útero, evolui com hipertonia uterina, então o útero fica bastante distendido essas fibras. A fibra uterina tem duas propriedades. Uma chama messistase, que é a propriedade de contrair. A fibra uterina é interlaçada, ela é cruzada. Vocês pegaram um livro do Rezende, logo no início, tem lá, fibra uterina, propriedade da fibra, messistase e braquistase. O que é messistase? É a propriedade da fibra uterina contrair. Ela começa a distender, o que ela faz? Ela contrai, ela faz uma hipertonia. Mas ela relaxa também. Essa propriedade chama braquistase, propriedade da fibra uterina em relaxar. Agora, a dispneia, eu sei que eu vou ter o quê? Um volume gigante, né? Vocês veem um abdômen, o que vai fazer? Se começa a crescer esse útero pelo volume gigante, ou pelo volume maior do que o esperado, tanto na gravidez gemelar como na polidramnia, eu vou ter sim uma compressão intestinal, então tem maior constipação intestinal, maior tendência a polaciúria e maior tendência a dispneia pela compressão, né? O estômago se eleva, as alças se elevam, eu tenho uma maior compressão diafragmática. Se eu tenho uma maior compressão diafragmática pelo volume aumentado abdominal, eu vou ter sim uma dispneia em consequência da compressão do meu diafragma, eu vou ter uma dispneia. Então, pelo hipervolume, ou pela hipervolemia, ou pela polidramnia, ou pelo meu útero aumentado de volume. Posso ter sim dificuldade na ausculta dos batimentos cardíacos, porque eu vou ter dificuldade em localizar o dorso fetal. Vocês sabem que a gente, o segundo tempo da manobra de Leopoldo é achar o dorso. Então, eu posso ter, sim, dificuldade na localização do dorso. Se eu tenho dificuldade na localização do dorso, com o pinar, por exemplo, ou com o sonar, eu vou ter uma dificuldade na ausculta do batimento cardíaco. É lógico que com o sonar, com o ultrassom, a gente vai ver mais com grande facilidade. Mas com o pinar e com o sonar, dificuldade na ausculta do batimento cardíaco. O sinal do piparote é aquele deslocamento de água que você bate, né? Lembra da propedêutica? Bate numa determinada parte, né? Ou força uma parte no quadrante inferior do abdômen bilateral, eu vou ver deslocamento de líquido. Então, é comum em paciente que tem ascite. Eu sinto que está deslocando o líquido. Então, eu tenho sinal de piparote positivo. A gente aprendeu isso lá na propedêutica, né? Então, sinal de piparote geralmente pode, e quando eu tenho polidramnia, isso a gente consegue visualizar na enfermaria ou nos nossos pacientes. O diagnóstico é semi-quantitativo, né? Então, ali no anterior a gente falou que é acima de 18, aí esse autor fala que é acima de 20 centímetros, que dá mais ou menos 2 litros de líquido amniótico. O outro autor, ele fala que é acima de 25, que daria mais ou menos 2,5 litros de líquido amniótico, 25 centímetros, e estaria acima do percentil esperado na curva de Belizan, acima de 95, segundo esse outro autor. Então, a gente falou, já está repetindo aqui, né, quais são as principais anomalias que podem levar a isso. Anomalias gastrointestinais, como atresia de esôfago, gastrosquise, hérnia diafragmática, estenose do adrenal. Então, são patologias gastrointestinais. Se eu não tenho passagem para esse líquido, não está expandindo por algum motivo, né, gastrointestinal, eu vou ter retenção. Mas está produzindo? O feto está urinando? Sim, está produzindo. Então, eu vou ter excesso de líquido, eu vou ter uma polidramnia. Alterações no sistema nervoso central. A gente falou anteriormente que hidrocefalia, anencefalia e microcefalia pode levar a algum distúrbio, principalmente por alterações hipotalâmicas, que não funcionam, por deficiência de hormônio antidiurético. Se eu não tenho hormônio antidiurético, eu vou ter uma diurese acentuada. Se eu tenho uma diurese acentuada, eu vou ter um volume de líquido maior. Malformações cardíacas vão evoluir com alterações valvulares cardíacas, com miocardiopatia dilatada, ou com estenose de alguma válvula, né? Pode ser pulmonar, tricúspide, enfim, levando a um aumento do volume de líquido, e alterações no próprio trato urinário, alteração
do próprio rim do feto. Ele vai ter uma diurese por algum motivo aumentado, levando à polidramia. Normalidade do sistema nervoso central. Geralmente leva a distúrbios na deglutição desse feto. Acabei de falar, lesões hipotalâmicas e hipofisárias vão alterar, né, a liberação ou secreção do hormônio antidiurético. Se eu tenho uma alteração na liberação do hormônio antidiurético, eu vou ter um aumento, né, na diurese fetal. Com isso, vou ter uma polidramia. O líquor cefalorraquidiano também contribui para a formação de líquido amniótico. As obstruções como atresia de estômago ou do duodeno ou esôfago, atresias proximais, vão prejudicar a absorção do líquido, levando também a malformações. Segundo esse autor, vocês viram que tem vários autores aí, né? E quase que nenhum discordam, são bem, assim, como que se diz? A fisiologia e as causas são sempre as mesmas, né? Uma formação cardíaca que evolui com taquiarritmia, insuficiência cardíaca e hidropsia fetal. Na hidropsia fetal ele tem acúmulo de líquido, pode ser no coração, no pulmão e no abdômen. 50% dos fetos com hidropsia evolui com polidramia. Nas aneuploidias, que é uma malformação, vocês lembram que a aneuploidia as causas de abortamento, as principais causas são malformações congênitas. As principais causas de abortamento no primeiro trimestre são malformações. Então, são as aneuploidia, tetraploidia, translocação, deslocamento, né, no braço do cromossomo para algum deslocamento inadequado, as trissomias, principalmente a trissomia do 16, que é a principal causa de abortamento, não é a causa de polidramia, nós estamos falando de aneuploidia. Mas como eu falei de aneuploidia, eu lembrei de abortamento. Então, lembrar sempre que as anomalias cromossomiais são as principais causas de abortamento no primeiro trimestre, tá? Então, o que interessa é que nós estamos falando de polidramia e não de abortamento. Então, a aneuploidia, 3,2% dos casos evoluem com polidramia. Pode ser classificado como idiopático após a investigação ultrassonográfica. Patologias maternas envolvidas. O diabetes pode levar assim, de 5% a 25% desses pacientes com polidramia. Esse no diabetes, quando não tratado adequadamente. Eu lembro que eu falei das consultas de pré-natal, que deve fazer a consulta adequadamente. Se ela tiver diabetes mellitus, nós vamos tratar essa paciente adequadamente. Se ela fez uma consulta, nós vamos fazer um TOTG para ela, fazer a glicemia de jejum, que deve ser menor que 92 em jejum, né? Se ela der entre 92 e 125, a gente já classifica ela como diabetes gestacional. Em caso de eu menor que 92, nós fazemos o TOTG de 75 gramas com 24 semanas, a partir da 24ª semana é o ideal, né? Porque ainda dá tempo da gente corrigir os efeitos diabetogênicos na gestação e corrigir as malformações que pode ocorrer nesse feto. E caso seja necessário, nós vamos usar insulina. A gente usa 0,5 unidade de insulina NPH por quilo, usando 2/3 da dose de insulina de manhã e 1/3 da dose à noite, caso seja necessário nós usarmos insulina no caso do diabetes. Então, se tiver um diabetes e haja necessário usar insulina, a gente inicia com a menor dose possível, geralmente 0,5 unidade por quilo, e vai aumentando progressivamente de acordo com o maior número de glicemia capilar, e você pode ainda controlar com insulina regular, de acordo com aquela tabelinha que todo mundo conhece, né? Então, e a gente ajusta de acordo com a necessidade a cada 3 dias ou mais dias, depende do perfil do seu paciente. Você pode internar o paciente, ou ainda no caso do diabetes, para controlar o diabetes, orientar o paciente em casa. Mas essa porcentagem pode variar de 5% a 25%, evoluindo com polidramia, principalmente nos casos do diabetes mal controlado. Eu já falei que a polidramia decorre, né, da poliúria, pela diurese osmótica decorrente da hiperglicemia fetal. Então, eu vou ter um aumento no volume do líquido amniótico, levando a uma polidramia. As condições adotadas na atualidade, no caso de polidramia por aloimunização. Então, diminuiu bastante a polidramia por aloimunização, devido à terapêutica adotada na atualidade. A gente faz imunoglobulina anti-RH. Agora, pode sim ocorrer hidropsia fetal, e essa hidropsia fetal é cada vez menos frequente diante do tratamento hoje realizado para as gestantes RH negativo. Quando ela é RH negativo, a gente tem que saber o quê?
Vocês sabem, a gente tem que acompanhar, ver o que o feto. Eu tenho a mãe RH negativa, eu tenho que saber se o feto, na primeira gravidez, geralmente ela não é sensibilizado. Ele pode sensibilizar numa segunda gestação. Por isso que a gente faz imunoglobulina anti-RH. Nós temos até 72 horas para fazer a imunoglobulina anti-RH na paciente. Então, diminuiu muito essa hidropsia fetal por imunização. Mas como é que é o critério? Então, se a mãe é RH negativa, eu tenho que saber se o feto é RH positivo. É lógico, se o feto for RH positivo, eu vou fazer sim imunoglobulina anti-RH. Vou perguntar lá para a pediatria. Se o feto é RH positivo. Sim, meu feto é RH positivo. Eu tenho que fazer imunoglobulina anti-RH nessa mãe, né? Porque ela vai possivelmente gestar novamente. Eu não quero que o segundo filho tenha a imunização RH ou ainda evoluir com hidropsia fetal ou uma malformação congênita ou uma doença hemolítica perinatal. E lembrar que a dose não é 3, não é 30, não é 100, é 300, tá? 300 microgramas intramuscular de imunoglobulina anti-RH. Você tem até 72 horas para fazer, para aplicar a medicação no paciente. Isso no pós-parto, né? Nasceu, você faz. Patologias placentárias em gestações gemelares têm uma incidência de 7 a 12%, né, em gestações gemelares, principalmente na transfusão feto-fetal, né? Tem alta taxa de mortalidade e pode sim evoluir com malformações e anomalias fetais, principalmente assim de transfusão feto-fetal, na qual o feto doador ele é PIG, ele evolui com oligodomia e ele evolui com anemia crônica. E o feto receptor, geralmente, ele é macrossômico e ele evolui com uma face pletórica, então tem uma concentração elevada de hemoglobina, tem um hematócrito mais assim, superior ao esperado, e além da macrossomia, ele evolui com poidrominia, podendo levar à mortalidade perinatal ou ainda intrauterina. Repercussão na gravidez. Então, se eu tenho um volume, vocês viram aquele abdômen daquela paciente numa foto à direita que apareceu quando a gente vai medir o fundo de útero? Eu falei, eu medi, estava com 32. A paciente tem 32 semanas, mas eu medi, eu achei 36 ou 38 centímetros. Se for gemelar, tudo bem. Eu espero que vai aumentar de volume. Mas, por exemplo, se não for gemelar, e eu tenho certeza que está com 32, ela já está com 36, 38 ou 40 centímetros de fundo de útero, esse volume de líquido amniótico vai pesar, vai fazer uma pressão intraabdominal. Essa pressão intraabdominal vai fazer com que haja ruptura prematura das membranas. Então, tem maior tendência a amniorrex prematura. Então, pode romper a membrana amniótica e eu começar a perder líquido. Então, é uma repercussão, né, que pode ocorrer. Além do próprio peso, sobre o colo uterino, se eu tenho um peso sobre uma estrutura que tem a finalidade de reter o concepto, o produto, esperar o termo, mas se esse abdômen está maior que o esperado, eu tenho um peso maior, tem maior tendência e maior risco a um trabalho de parto prematuro, maior tendência à pré-eclâmpsia. O descolamento prematuro de placenta também pode ocorrer. Se eu tenho uma cavidade grande e ela esvazia igual uma bexiga, minha bolsa está presa. Quando eu descomprimo, aquilo pode descolar. Então, pode haver um descolamento prematuro da placenta em consequência da saída rápida do líquido amniótico. Se ele estava bastante distendido, a placenta pode descolar ali naquela área por uma descompressão rápida em consequência de ruptura prematura de membranas. Se ela entrar em trabalho de parto, eu posso ter uma hipertonia uterina com parto prolongado. Mas para melhorar a contração uterina, o ideal é fazer uma miniotomia. O que a gente faz? A gente rompe a bolsa, sempre com cuidado para o esvaziamento lento do líquido amniótico, né? Se está vaziando devagar ou lento, esse cordão não vem. Por que eu esvazio lento quando eu faço a miniotomia, eu rompo a bolsa? Para não haver prolapso de cordão umbilical. Se esvazia muito rápido e tem bastante líquido, eu posso ter um prolapso de cordão. Mas se o parto está evoluindo bem, o feto macrossômico, ele era polidrame, eu posso esperar, né, no parto, não é um parto prolongado. Eu não devo ter essa hipertonia. Eu rompo a bolsa, vou diminuir o tamanho, o volume daquele útero um pouco, né, porque eu já esvaziei com a minha miniotomia. Tomar cuidado para que não ocorra prolapso de cordão quando eu faço a miniotomia. Então, seguro com a minha mão no canal cervical após romper, se boto a luva e fico esperando escorrer o líquido. Escoou uma certa quantidade de líquido, tá tranquilo, o colo tá com
uma pequena abertura, está contraindo, está evoluindo bem, vamos deixar evoluir para a parte normal. Agora, se houver necessidade, a gente pode sim submeter uma cesariana. Agora, hemorragia de secundamento. Então, a gente tem a dilatação, a expulsão e o secundamento. São as fases clínicas do parto. Primeiro eu tenho a dilatação, depois eu tenho a expulsão, e o terceiro é o secundamento, é a saída da placenta. Se eu tenho uma cavidade grande, quando eu tirar a placenta, eu tenho um volume uterino maior. Então, ele tende a contrair. Então, eu vou para o quarto período de parto, do parto, né? Após esse secundamento. Então, o secundamento é o terceiro período, eu tenho o quarto período do parto, que é o quarto período de Greenberg, ou as chamadas ligaduras vivas de Pinar, né? Na qual eu vou ter sangramento, eu vou ter aderência plaquetária, aquela parte minha ali, uterina que ficou friável, onde eu descolei a placenta. As plaquetas vão aderir, vamos fazer um primeiro um miotamponamento, né? Vou tamponar os vasos, vamos formar um trombo, trombotamponamento, e outro vai contrair. Então, vou ter uma contração uterina indiferente no início, depois vou ter uma contração uterina fixa. Uma vez o útero contraído, 1 a 2 horas pós-parto, ele não mais relaxa e eu não terei hemorragia. Mas tem risco sim de hemorragia pela área placentária e pelo rápido esvaziamento ou pela substensão uterina. A conduta pode ser conservadora se as condições permitirem. É claro, eu vou manter, se as condições permitirem, vou manter uma conduta conservadora. Eu vou acompanhar até a maturidade pulmonar e até a vitalidade, ou se não tiver risco para a mãe e para o feto, né? Quando é que eu vou fazer a amniocentese? A amniocentese é quando a gente retira líquido por punção. Vou pegar um ultrassom, vou pegar o abdômen da paciente, vou botar um gel, um catéter, vou procurar por ultrassom onde não tem parte do feto, para eu não lesionar esse feto. Então, eu vou colocar um catéter e vou escoar 200 a 300 ml de líquido amniótico, vou tirar, né, através de uma punção abdominal, vou entrar no útero, vou procurar se não tem alça na frente, entre o útero e a parede abdominal, ou não tem partes fetais. Coloco meu catéter e dreno 200 a 300 ml. Mas qual é a indicação? Se a paciente tiver insuficiência respiratória. Lembra que eu falei que tem compressão diafragmática, ela reclama de dispneia? Eu posso fazer sim uma amniocentese profilática. Eu posso fazer aí já não seria amniocentese, seria uma amniotomia. No trabalho de parto prematuro, eu vou romper a bolsa. Se a paciente tiver dor e tiver desconforto, eu posso sim fazer uma amniocentese e síndrome transfusor transfundido, no caso do feto gemelar. Ou no início do trabalho de parto, eu vou fazer uma amniotomia e não amniocentese para evitar a hipertonia uterina. Os inibidores de prostaglandina, eles atuam diminuindo a diurese fetal, então a gente espera que se eu diminuir a diurese fetal, eu vou ter menos líquido. Eles aumentam a reabsorção dos fluidos nos pulmões, reduzem a passagem intermembrana de fluidos. Entretanto, anti-inflamatório não hormonal tem contraindicações, né? Pode ser usado? Pode, mas a gente sabe que eles têm contraindicações, por isso a gente evita de usar. Então, o que eles causam? Eles podem causar intolerância gástrica, pode levar a complicações renais, a constricção do ducto arterioso ou fechamento do ducto arterioso precoce, né? Quando menor de 27 semanas, a possibilidade é em torno de 5%. Acima de 32 semanas, o risco é maior, em torno de 50%. Ainda pode levar a uma enterocolite necrotizante no recém-nascido, acima de 32 semanas. Mas pode ser usado sim, mas tem esses efeitos colaterais. Então, de maneira geral, a gente evita de estar usando, mas tem que saber que existe e que pode ser feito e quais são as suas contraindicações, principalmente as complicações renais e o fechamento precoce do ducto arterioso. Gente, é isso. E a bibliografia está aí, é o Resende. A gente está aberto para discussão. Tem 2 casos clínicos que eu fiz, que eu tenho que achar, que eu sou meio assim com isso aqui, gente. Vocês desculpem. Esperem um pouquinho. Vou procurar aqui e a gente vai falar
Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a aula, sobre o que a gente falou? Eu estava colocando caso clínico aqui, estava no outro pendrive. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu vou disponibilizar depois o link da aula para vocês no YouTube. Será disponibilizado pela professora Paula, tá? Então, gente, aqui é um caso clínico, né? A gente fala de uma gestante de 22 anos, gesta 1, P1 a 0, idade gestacional 30 semanas, realizou pré-natal sem intercorrência clínica, porém hoje constatou, por meio de ultrassonografia, que o índice de líquido amniótico estava aumentado, ao exame hidratada, eocárdica, eupneica, normocorada, sua pressão se encontrava em torno de 14/10, eu não lembro a frequência do feto, que tem uma tarja do lado aqui tampando, mas a frequência, o feto estava vivo, ele é batimentos por minuto. A frequência respiratória é 18 incursões respiratórias a minuto. Ali deve ser da paciente, não lembro a frequência, o batimento cardíaco da paciente. O abdômen gravídico, com altura de 35 centímetros, vocês veem que a idade gestacional é de 30 semanas e o fundo de útero está com 35 centímetros. O batimento cardíaco é em torno de 140 batimentos. Há 2 dias realizou o TOTG com glicemia de jejum, que eu não estou conseguindo enxergar aqui, né? Mas, enfim, tem que puxar aqui, peraí, deixa eu ver se não dá para puxar. Em torno de acima de 180, o TOTG, em jejum, não lembro quanto, não dá para eu ver, na primeira hora. Na primeira hora, ele deu, após a administração de destrozol, deu maior que 180, não lembro o valor. E 2 horas após, deu 156. Então, considerando essas informações e a literatura acerca da polidramnia de gestação única, atenda o que se pede a seguir. Qual é a definição de polidramnia? O que é polidramnia? Gente, tem alguém online aí? Pode abrir o microfone e responder se alguém quiser. Se não tiver, eu dou a resposta que já está abaixo. Polidramnia é o aumento do volume do líquido amniótico, como vocês mesmos viram, acima de 2.000 ml a partir da 30ª semana, tá? Aumento do volume de líquido amniótico acima de 2.000 ml acima da 30ª semana. Será que está aberto esse microfone? Deixa eu ver aqui. Tá. A incidência é de 0,4% a 1,5% de acordo com aqueles autores. 3 causas de polidramnia não relacionadas a uma formação fetal: diabetes mellitus gestacional, gestação múltipla, naquela que tem transfusão gêmeo-gemelar, e etiologia idiopática. Estou dando as respostas para vocês. Não sei como é que... vocês desculpem, mas eu não sei mexer aqui no negócio que não era para aparecer a resposta. Vocês iriam me dar aí. As causas de polidramnia relacionadas à má formação fetal. A gente viu todas aquelas malformações gastrointestinais, as anomalias congênitas de maneira geral, as malformações cardíacas, infecções tais como toxoplasmose, citomegalovírus, sífilis, rubéola, parvovirose, hidropsia fetal não imune e tumores fetais. Está em cima. Vou fazer para baixar isso aqui. Tá, volta. Deve ser, cite 3 possíveis diagnósticos para essa paciente que está tampada, está com verdinho em cima, não estou conseguindo enxergar o que está escrito na letra D. Tá? No meu aqui não está dando para ver. Mas 3 principais patologias. Vocês viram que ela tem alteração nos níveis glicêmicos, né? Realizou o TOTG deu alterado. A glicemia de jejum parece que deu alterado também, não me lembro lá, não consegui ver. Mas o TOTG deu acima de 180 na primeira hora e deu acima de 153 na segunda hora. Então, o diagnóstico, diabetes gestacional. Mas pode ser uma pré-eclâmpsia, ela estava com 14/10. Sim, pode. Pode ser uma hipertensão arterial transitória? Também pode ser, sim, uma hipertensão arterial transitória. A conduta, no caso de hipertensão arterial transitória, seria colocar
a paciente repousa em decúbito lateral esquerdo por 30 minutos e aferir novamente a pressão arterial dessa paciente, né? Diante de seus possíveis diagnósticos, quais as principais complicações dessa patologia para a gestante e para o feto? Na gestante, eu vou ter, sim, uma complicação chamada ruptura prematura de membranas. Por quê? Tem aquele volume subdistendido, então tem uma pressão maior, maior volume, maior peso sobre o abdômen da paciente, maior probabilidade de romper essas membranas amnióticas, maior tendência à toxemia gravídica, maior risco de infecção urinária, porque ela tem diabetes, então tem alteração de pH, então tem maior probabilidade de infecção urinária. Tem chance de mortalidade aumentada, maior risco de mortalidade materna, risco de desenvolver diabetes em gestações subsequentes, repetiu 2 vezes aqui, risco de desenvolver diabetes mellitus no futuro, sim, além de gestação, ela pode se tornar diabética caso ela não faça um tratamento adequado nos próximos anos. O feto, se ele está recebendo bastante nutriente e ela é diabética, o feto tem probabilidade de ser macrosômico? Sim, é aquele que tem maior de 4 quilos. Então, quando a placenta está boa, a gente fala, quando a placenta não está envelhecida, ela não tem nenhuma lesão, sim, eu posso ter nutrientes sobrando e eu tenho um feto macrosômico com polidramina associada. Mas se a placenta estiver envelhecida e calcificada, eu posso ter insuficiência placentária com crescimento intrauterino restrito em torno de 25% a 30% dos casos e, além disso, uma oligodramia. Pode evoluir, sim, o diabetes gestacional com má formação congênita, principalmente cardíaca, renal, oftalmológica e a nível cerebral, e uma chamada cirromielia, que vocês lembram dessa síndrome, é uma má formação congênita. Pode evoluir com aborto espontâneo quando não tratado adequadamente, sim, o feto pode morrer, óbito fetal intrauterino. Esse feto, nos picos de hipoglicemia da mãe, também faz hipoglicemia. Se ele vier nascer prematuro, vocês lembram que a maturação pulmonar ocorre, né, adequadamente, eu tenho que ter uma maior quantidade de lecitina em relação a esfingomielina por volta da 34ª semana já. Só que quando eu tenho diabetes gestacional, por exemplo, evoluindo com polidramia, eu demoro um pouco mais para que ocorra essa alteração, esse aumento de lecitina em relação a esfingomielina para produzir surfactante, bem como a relação fosfatidilglicerol e fosfatidilinositol para produzir surfactante. Então, esse feto demora um pouco mais para ter uma maturação pulmonar adequada. Então, maior risco de membrana hialina, maior risco de síndrome da angústia respiratória no recém-nascido. E ele também tem risco de obesidade e diabetes em vida adulta e um risco de mortalidade perinatal aumentada. Quais exames eu posso solicitar para essa paciente? Já que ela é hipertensa, está com 14,10 de pressão, eu posso sim investigar. Ela está com, não me lembro a idade gestacional que a gente viu lá atrás, mas eu acho que é 30 semanas, 33 semanas. Então, uma proteinúria de 24 horas, um hemograma. O que eu vejo? Proteinúria. O normal da proteinúria nas 24 horas deve ser menor que 300 miligramas em 24 horas, tá? Isso é para grávida. Para uma pessoa normal, a proteinúria não pode ser maior que 150. Na gestação, até 300. Maior que 300, vou classificar como pré-eclâmpsia, né? Leve. Por exemplo, 350, pré-eclâmpsia leve. No hemograma, se for pré-eclâmpsia, eu vou ver, sim, esquizócito no sangue periférico. Também eu quero avaliar a quantidade de plaquetas, usar TGO, TGP, o LDH, a ureia, a creatinina, o ácido úrico, proteínas totais e frações e bilirrubina. E ainda, vou pedir a partir de 30 semanas um Doppler fluxometria para eu avaliar se tem sofrimento fetal. Vou avaliar índice de resistência das artérias uterinas, da umbilical e da cerebral média para saber se esse feto está em sofrimento. Aqui é com oligodramia. Gestante de 35 anos, tabagista, Gesta 4 P2A1, compareceu em consulta de pré-natal habitual com 33 semanas. O pré-natalista, ao exame físico, evidenciou pela manobra de Leopoldo, feto em situação longitudinal, dorsa direita, apresentação cefálica, altura de fundo de útero diminuída em relação à idade gestacional, 28 centímetros, batimento cardíaco de 148, realizou ultrassonografia na mesma data que evidenciou feto vivo, placenta envelhecida, calcificada, lá ela é tabagista. Tabagismo causa envelhecimento placentário e causa oligodramia.
o índice de líquido amniótico igual a 5. Então, é uma oligodraminia. Definição de oligodraminia é a diminuição do volume de líquido amniótico menor que 300 ml entre o segundo e o terceiro trimestre. A incidência é de 0,5% a 5,5%. Duas causas de oligodraminia não relacionadas à malformação fetal. Ruptura prematura de membrana. Estava com 34 semanas, por algum motivo, rompeu a bolsa, né? Então, o feto não é malformado. E a placenta está insuficiente, a placenta envelheceu antes da hora por algum motivo, ou por tabagismo crônico, ou por algum uso de droga ou algum medicamento, insuficiência placentária. Não está relacionada à malformação fetal. Causas de oligodraminia relacionadas à malformação fetal. Agenesia renal e uropatia obstrutiva. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá? Deixa eu ver quantas pessoas tem aí, se alguém quer conversar ou perguntar. Gente, à disposição. Eu que abro o microfone, eu não sei como é que abre isso não, gente. Escreve aí no chat. Estou vendo a foto, tem 19 pessoas. Tinham 20. Às 2 horas da tarde, a gente tem... O que é isso aqui? 3? Alguém saiu. Fim da apresentação, clique para sair. Tudo bem. 2 horas da tarde tem aula de novo. Eu gravo, salvar, gente. Alice, no meu também não. Tá mudo, agora tá nos slides. Professor, o senhor pode gravar a aula agora que eu vi que está sendo gravada? Então, uma paciente com polidramia em trabalho de parto prematuro, você faz a amniocentese antes de induzir o parto, caso seja indicado? Se houver hipertonia, onde que responde, hein? Larissa. Larissa. Caramba, o quê? Cadê a Larissa? Como é que resolve isso? Larissa, a amniotomia pode ser feita se houver hipertonia uterina. Onde você pergunta, em uma paciente com polidramia em trabalho de parto prematuro, você faz a amniocentese antes de induzir o parto, caso seja indicado? Não, ela está em trabalho de parto prematuro, como é que eu vou induzir o parto? Já está em trabalho de parto, né? E ela tem polidramia. Então, se ela tiver uma hipertonia, a gente vai... A finalidade da gente descomprimir por aumento de volume de líquido amniótico é para que não haja hipertonia uterina e para que o parto transcorra, tá? Tem que voltar. Eu salvo agora. Câmera. Gente, ó, vou salvar e mandar um link para vocês.